Vamos ali destralhar um armário comigo? Então, minha mãe tá vindo visitar. E quem é pai imigrante sabe a alegria que é ter os avós aqui com a gente, ajudando a cuidar das crianças e matando um pouco a saudade da família. Só que esse quarto aqui, que é onde ela vai ficar, que é onde é o nosso escritório e a área de trabalho, acabou de ser terminado, porque a casa estava em reforma. E isso aqui tá uma caixinha de Pandora, porque tudo que precisava de lugar durante a reforma a gente socou aqui. E é onde as coisas da minha mãe vão ficar, enquanto ela estiver aqui com a gente. Então, vamos arrumar um pouquinho isso aqui comigo, fazer um destralho, bom e velho destralho, que eu sei que vocês adoram, enquanto a gente fala um pouquinho do porquê que eu deixei de ser minimalista. Não vou mentir, eu tô até com um certo medinho de abrir esse armário, porque, como eu falei, a obra acabou tem pouco tempo e tudo que tava jogado em tudo quanto é lugar da casa, especialmente aqui, que precisava de uma casa, a gente socou aqui dentro, fechou a porta e esqueceu que existia até esse momento. Mas como a gente vai precisar dele, tem que fazer um destralho, né? E destralho é uma coisa que me lembra muito da minha época, que eu fazia muito conteúdo sobre minimalismo e tudo. E muita gente me pergunta se eu deixei de ser minimalista. A resposta é sim e não, mas eu não me apresento mais como minimalista ou criadora de conteúdo sobre minimalismo por alguns motivos. Queria contar um pouquinho deles aqui pra você. 500 milhões de vestidos de princesa da criança aqui dentro desse armário que não cabem no guarda-roupa dela. As coisas que sempre me pegou muito nessa história de ser minimalista é que quando você fala para as pessoas, eu sou minimalista, automaticamente as pessoas te colocam numa caixinha de como você deve ser, a estética que você deve ter, quantas coisas você tem na sua casa, sabe? Uma pressão de caber naquele ideal minimalista, até dentro da comunidade minimalista mesmo, existe muito essa coisa de, se você é assim, assim, assado, você não é minimalista o suficiente. Se você tem tantas coisas, você não é minimalista o suficiente. Você tem uma casa com 3 quartos, um para cada filho, você não é minimalista o suficiente. E isso era uma coisa que me pegava muito, porque pra mim o minimalismo nunca foi mais uma caixinha pra gente se encaixar, sabe? Sempre foi muito mais sobre ser uma ferramenta para te ajudar a entender o que é importante na sua vida, a entender o que faz sentido para você, do que uma caixinha para se encaixar e mais uma cobrança nesse mundo que a gente vive, que já cobra tanto da gente, sabe? Eu já até fiz vídeo aqui sobre essa cobrança e como ela me desencorajou muito e como isso é chato, sabe? E afeta muita gente. Essa pressão de se encaixar nessa caixinha, essa cobrança de ser a minimalista de Pinterest, sabe? E galera, eu tenho filho, eu trabalho, não tenho tempo, não tenho paciência, não tenho saco pra mais uma cobrança em cima de mim, entendeu? Caraca, acho que todos os casacos de todo mundo da casa tá socado aqui dentro também. No meio do verão, aqui na Espanha, tocar em casaco já me dá agonia. Imagina vestir um negócio desse, experimentar um negócio desse. Essa também é a história de ter filhos e ser minimalista. Não é impossível, gente. Eu já vi muita gente minimalista com filhos, eu já vi muitas pessoas que conseguem aplicar muito bem o minimalismo, né, na vida deles e dos filhos, ensinar esse estilo de vida especificamente para os filhos. Mas pra mim estava sendo muito difícil tentar manter todas as coisas que eu tinha na minha cabeça e de cobrança externa do que era ser um minimalista e do que era carregar o minimalismo comigo depois que eu tive filho, sabe? E eu achei que o meu esforço estava sendo muito melhor aplicado em outras coisas, em outras formas de criar meus filhos, em outras formas de ensinar eles a dar valor nas coisas certas. E não, olha, você tem que, toda vez que você trazer uma coisa pra dentro de casa, mantém que sair, ou regras que a gente aplicava pra tentar manter a casa, né, dentro, né, de um certo ideal minimalista. O esforço de aprender realmente a absorver a informação e usar isso como ferramenta, pra mim, foi melhor do que ficar ensinando meus filhos isso. E sem contar que eu acho que tem coisas mais importantes, especialmente sendo imigrante, sendo uma pessoa não branca, morando na Europa, que eu tenho que ensinar aos meus filhos, que eu tenho que ter o esforço de bater na cabeça deles, né, sabe? Essa coisa de não é porque você é imigrante que você é menos, não é porque a polícia te olha torto que você tem que ficar com medo deles, não é porque alguém faz chacota com seu sotaque que o fato de você falar outra língua é vergonhoso. Eu acho que tem muito mais coisas sendo mãe de crianças imigrantes que eu tenho que fazer esforço do que fazer esforço para manter uma casa minimalista e ensinar meus filhos, crianças que são automaticamente atraídas por tudo que é mais e grande, maior e mais barulhento e mais colorido,
né, a viver um estilo de vida minimalista. Inclusive, a minha filha é um esforço diário, assim, sabe? Que eu acho que nunca na vida dela ela vai ser minimalista, gente. E aí, especialmente aqui com essa história das roupas, é uma coisa que Canadá e Espanha são muito diferentes de clima, né? Especialmente. Então, assim, no Canadá eu tinha o armário de verão e o armário de inverno. E quando as estações mudavam, elas mudavam de uma vez, assim, muito. Aqui, cada estação tem um clima diferente. E tem dias que você passa as 4 estações do ano ao mesmo tempo. Então, assim, acaba que você tem que ter meio que 4 armários separados, sabe? E aí, por exemplo, esse casaco aqui, eu não consigo usar na primavera. Porque na primavera chove horrores. Então tem que ser uma coisa impermeável. Em compensação, os casacos que eu uso no inverno aqui, eu não consigo usar em nenhuma outra estação, porque não faz frio o suficiente pra usar eles. Moletom igual esse daqui, que a gente usa muito no outono, não dá pra usar na primavera, porque senão você vai secar e encharcado o tempo inteiro. Então você acaba tendo que adaptar tudo que você tem pra conseguir conviver com as estações, sabe? Aí não dá também, né, pra ficar tipo, ai, ter 15 peças de roupa só, sendo que 10 casacos diferentes pra diferentes estações. Mais casacos. Agora é que o negócio vai ficar feio. Porque acabaram-se as roupas, agora é só tralha mesmo, né? Então, assim, eu não sou mais ai, Danuta é minimalista, entendeu? Eu não sou mais... O que é isso? Ah, essa roupa é pra doar. Desculpa. Voltando, eu não sou mais ai, Danuta é minimalista, eu não me apresento mais. Oi, eu sou Danuta, eu sou mãe feminista, minimalista, storyteller. Não, porque eu não sinto mais como se a palavra minimalismo e o ideal que as pessoas têm de minimalismo, inclusive eu, porque essas coisas são aprendidas e são adquiridas e a gente tem que desconstruir ela na cabeça da gente, não sinto que essa palavra me representa mais. Mas isso não significa que eu deixei o minimalismo completamente de lado da minha vida e nunca mais quero olhar pra ele, entendeu? Ele só ganhou um significado diferente. Então, assim, o minimalismo, que já foi um estilo de vida pra mim, e que é pra muitas pessoas, e que a gente tem essa imagem do que é o minimalismo, quando a gente pensa e fala de um minimalista, a gente tem essa imagem, né, o estilo de vida, ou como a pessoa vive, ou como a pessoa se porta, a estética e tudo. Pra mim, não funciona mais. O que é o minimalismo pra mim, hoje? Mãe de 2 crianças, entendeu? Morando aqui na Espanha e fazendo destralhe pra receber a avó e ela tem onde colocar as roupas no armário. Ele deixou de ser uma caixinha aonde eu tenho que caber, aonde o meu estilo de vida tem que caber, aonde a minha estética tem que caber, e passou a ser uma ferramenta. Uma ferramenta para me lembrar cada vez mais do que é importante, do que eu quero transmitir para os meus filhos, do que eu quero trazer para minha vida, e como avaliar o que realmente é importante e o que realmente faz sentido, porque isso é uma coisa que me ajudou muito essa fase minimalista. Ter claridade. Porque a gente tem tanto estímulo de todo lado, sabe? O capitalismo tá aí massacrando a nossa cabeça o tempo inteiro, que a gente tem que ter dinheiro pra fazer coisas que às vezes a gente nem quer fazer, que a gente tem que trabalhar até morrer pra poder pagar por um carro que você nem vai usar, que vai ficar parado na garagem, ou que você tem que fazer as viagens certas pra, enfim, parecer que você é feliz. E a gente acaba não sabendo olhar pra dentro e perceber e entender o que realmente faz a gente feliz. Então, pra mim, o minimalismo foi a melhor ferramenta pra acabar com essas vozes externas e ouvir só a minha, do meu coração, pra entender o que é melhor para a minha família, para mim, e o que é realmente importante. Sem ficar, sabe, com aquela pressão e aquela voz o tempo inteiro da sociedade capitalismo e machista batendo na sua cabeça do que você tem que fazer, o que você precisa pra ser feliz. Por que isso tá aqui? E escondido dentro de um chapéu. Coisas lindas de se ter criança, gente. A gente acha coisas que a gente não imaginava em lugares que a gente não imaginava e não faz ideia do porquê aquilo tá lá. Resumindo, não, eu não sou mais minimalista, eu não me defino mais como minimalista, mas isso não quer dizer que o minimalismo sumiu da minha vida e nunca mais eu vou pensar nele, agora eu condeno o minimalismo ou qualquer coisa que eu já ouvi as pessoas falarem que é por isso que você não é mais minimalista, né? Não, gente. O que eu aprendi com o minimalismo fica aqui dentro, entendeu? Tá aqui comigo e eu carrego, acho que eu vou carregar pra sempre e eu vou continuar ensinando pros meus filhos. Que é a capacidade de entender o que é essencial e o que é importante e aceitar que nem tudo é tão urgente e tão necessário e tão sabe? Quanto
o mundo capitalista e até o nosso cérebro mesmo fazem a gente acreditar que é, sabe? Às vezes você só precisa respirar fundo e parar pra pensar se realmente aquilo é tão necessário quanto você acha ou se é só mais um impulso de compra que você pode viver sem e tá tudo bem, entendeu? Vocês acreditam que esse brinquedo já passou por 3 crianças diferentes antes de chegar no meu filho? Tem, acho que 25 anos esse brinquedo. Desde quando saiu o filme, meu irmão era dono disso, passou pro meu primo e agora meu primo passou pro meu irmão, meu filho. Haja criança pra brincar com esse carrinho, né? Conseguimos! Vitória! Olha só, armário da vovó todo arrumadinho, prontinho pra receber ela, pra ela colocar as roupas dela aqui. E agora é lidar com todo o restante das coisas que eu separei, o que vai pro lixo, o que vai pra doação, enfim. As coisas normais de quando a gente faz destralhe, né? Você tem que lidar com o que você tirou, né? Eu vou lá fazer isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.